Segue-se a história de Davi e da mulher de Urias. Davi já não opera no serviço de Deus pela fé. Quando chega o tempo em que os reis saem para a guerra, ele fica em casa, comodamente, e envia outros chefes para combaterem em seu lugar os combates do Senhor. Mergulhado na comodidade e na preguiça, facilmente sucumbe ao pecado, como lhe sucedeu quando procurou descansar entre os filisteus. Já não se encontrava na posição em que a fé o tinha colocado. Quanto mais perto se encontra de Deus, mais vãos eram os seus esforços para esconder o seu pecado. Entregue de momento a si mesmo, como castigo, junta em segundo pecado ao primeiro, comete-o e saboreia-lhe o fruto, quando o afastamento de todo obstáculo emprestava ao seu comportamento uma aparência de legalidade. Que triste história! Que indignidade! Esquece a sua posição de rei e rei da parte de Deus. Seria reinar em justiça o aproveitar-se do seu poder real para oprimir Urias? Torna-se escravo do miserável Joabe ao torná-lo cúmplice da sua iniquidade. Que degradação! Como seria mais feliz quando, caçado como uma perdiz nos montes, tinha uma fé viva e uma boa consciência. Mas quem poderia escapar aos olhos de Deus? Por isso Deus, que conhece e que o ama, não deixa de visitar o seu pecado. E esse pecado era muito grande. Davi tinha-o cometido em segredo. Deus pune-o à vista de todo Israel. Se Davi não tinha sabido glorificar a Deus, nem ao reinar em seu nome, manter um verdadeiro testemunho da natureza do reino de Deus, se, pelo contrário, ele tinha falsificado o caráter, o próprio Deus saberia, aos olhos de todos, acentuar-lhe os traços pelo castigo que iria enviar sobre aquele que o tinha assim desonrado e que tinha tirado o único testemunho que Deus teria feito prestar do seu governo aos olhos dos homens. Esta história mostra-nos até que ponto o pecado cega o coração, mesmo quando o juízo moral permanece são, e qual o poder da fiel palavra de Deus. Ao mesmo tempo, Deus mostra-nos a sua graça soberana. Castiga Davi com a morte da criança, mas o segundo filho que Betseba lhe dá é o seu eleito, o eleito de Deus. Veio a ser rei e cabeça da família real, homem de paz e de bênção, o bem-amado do Senhor. O coração de Davi submete-se à mão de Deus e curva-se sobre ela na profundeza dos seus afetos. Compreende a disciplina bem melhor que os seus servos, sendo muito mais culpado do que eles. Atua convenientemente de acordo com o conhecimento espiritual. Há confiança em Deus e intimidade com Ele. Por isso Davi abre-lhe a parte mais terna do seu coração, o lugar onde Deus tinha ferido. Mas, sendo manifestada a vontade de Deus, submete-se inteiramente. Se vê aqui, de forma bem evidente, a obra do Espírito Santo. É o mesmo Espírito que atua no Salvador, no Getsêmani, embora a ocasião e a extensão dos sofrimentos não fossem apenas diferentes, mas muito mais importantes. Porém, o coração de Davi abre-se totalmente perante Deus e a sua submissão é perfeita.
quando a vontade de Deus se lhe torna conhecida. O pecado de Davi tinha sido extremamente grave, mas se vê nele, com toda a evidência, a preciosa obra do Espírito Santo. Confundido pela fidelidade simples de Urias, não pôde escapar à mão de Deus. Davi é perdoado porque confessa o seu pecado, mas, quanto ao seu governo, Deus mostra-se inflexível e, embora poupando o rei, porque ele merecia a morte, anuncia-lhe que a espada jamais se apartaria da sua casa. Vimos um caso semelhante na infidelidade de Jacó. O castigo de Deus responde também aos seus pecados. Compare os versículos 10 e 12 com a história de Absalão. Mas o coração de Davi, o castigo encontra-se na morte do seu filho. Castigo ao qual é muito sensível. E o governo público de Deus foi manifestado no que sobreveio conforme a sua palavra, à face do sol e de todo Israel. É possível que os filhos de Amon tivessem merecido um severo castigo e que aquele fosse o tempo do seu julgamento. Eles eram inimigos insolentes do rei estabelecido por Deus, que tinha prova de benevolência acerca deles. Mas, quanto ao seu estado pessoal, não sei se Davi teria tratado de igual modo seus inimigos no tempo em que ele próprio andava no estreito caminho da fé. Como figura, esse julgamento faz-nos pensar no justo juízo do Messias e nas horríveis consequências de o terem desprezado o Messias e insultado na sua própria glória. Mostra-nos também que, quando um povo está maduro para o julgamento, Deus faz abater o juízo sobre ele, mesmo quando os homens procuram atuar em graça.